Bora lá, pessoal! Vamos falar agora sobre o antigo NAFTA, que agora recebe o nome de USMCA. Não é aquela dancinha que a gente sempre faz na formatura, né, bem? Você que se formou no terceirão, tá pra se formar, você viu aquele teu tio, né, com aquele... Nossa, gente, aquele tiozão que tá no final da formatura, dançando, rebolando, suando, já tá mais louco que o Black Kamen Rider. Vocês nem sabem o que é isso, que não é do teu tempo, né? Ele tá lá dançando, né? USMCA. Desde 2018, Donald Trump muda a área de livre comércio da América do Norte. North America Free Trade Agreement. In English, bitch. Então vamos lá, galera! 2018, o nosso querido Donald Trump, ele vai mudar, não é, o NAFTA. Professor, por que ele muda o NAFTA? Na verdade, ele busca mais vantagens aos Estados Unidos. Nós sabemos, obviamente, que os Estados Unidos, eles são o país central do NAFTA. O Canadá e o México dependem absurdamente dos Estados Unidos da América. O Canadá, desde sempre em seu desenvolvimento, ele depende dos Estados Unidos. Tanto que a região de maior concentração populacional do Canadá, fronteira com o nordeste dos Estados Unidos, sudeste do Canadá. Por quê? Região industrial estadunidense. Percebem isso aí, galera? Canadá depende dos Estados Unidos. E o México, mais ainda. Porque no México nós temos aquelas montadoras, as empresas mexicanas, onde só vão as multinacionais estadunidenses para lá para montar seus produtos. Uma pequena parcela da produção, há empresas que inclusive nem fica produção no México, ou uma pequena parcela apenas fica no México e volta para os Estados Unidos para ser vendido lá. Os grandes lucros dessas empresas ficam nos Estados Unidos da América e não no México. Há pontos positivos para o México, professor? Sim, lógico que há. A redução do desemprego no México. Entretanto, são empregos de qualidade, produz riquezas para o povo mexicano, reduziu realmente as desigualdades no México? Já não é o que nós observamos. Nós observamos que, por exemplo, com a criação do NAFTA, que vem dos anos 90, não é? Nós tivemos no México uma reconcentração de terras. México que havia feito lá no movimento zapatista, lá atrás, a sua reforma agrária. Então a gente começa a observar, não é, um aprofundamento das desigualdades no México vindos a partir do NAFTA. E os braceiros? Os braceiros são esses trabalhadores que eles têm um contrato de trabalho temporário. Eles saem do México, são trabalhadores rurais, campesinos, né? Eles saem do México, vão para os Estados Unidos, participam da colheita e depois têm que retornar ao México. Ah, professor, é legal isso? Legal, dentro da legalidade, contrato temporário de trabalho. Entretanto, ele pode ficar nos Estados Unidos ilegal? Você pode, mas aí já entra na ilegalidade. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos falar sobre os imigrantes ilegais. Nós sabemos que tem essa passagem nos Estados Unidos, né, do México para os Estados Unidos, principalmente na região dos desertos, né, do árido lá estadunidense. É uma passagem onde tem esses coiotes que são atravessadores, né, fazem esse tráfico de pessoas por lá. É uma passagem onde morrem muitas pessoas, né? É uma situação extremamente trágica para essa região fronteiriça entre México e Estados Unidos. Mas não passam apenas mexicanos, né? Povos de outros países latino-americanos também vão passar por lá. Aí você fala, nossa, aquele muro que o Trump está construindo, aquele muro do absurdo, aquele muro do... Pessoal, ele não vai construir um muro entre Estados Unidos e México. Esse muro já existe. Ele só quer terminar o muro. Ele propõe a conclusão desse muro. Esse é mais um dos muros da vergonha. Como nós falamos anteriormente, lá na União Europeia também tem. Espanha, França, no leste europeu também, né? Hungria, na Bulgária, né? Nós temos também nesses outros países. Tudo bem, pessoal? Temos em Israel, né? Fechando os palestinos também. Belezinha, pessoal? Então, essa é a situação atual. Teve uma passagem muito interessante, né, muito trágica, inclusive, né, onde o Trump coloca uma lei, né, separando as mães dos seus filhos quando elas eram pegas com filhos nos Estados Unidos, para pressionar mães a não irem para lá com seus filhos, né? Então ficavam presas as crianças em uma localidade, a mãe em outra localidade, não é? Diziam que era só um local para se ficar até ser a sua deportação, entretanto eram presídios estadunidenses, então elas ficavam em presídios, tanto as mães
como as crianças, né? Em presídios separados, vai lembrar isso, né? Foi muito recriminado pela Organização Europeia dos Direitos Humanos, né? E outros órgãos, inclusive pela ONU, né? Pedindo para que se modificasse isso e foi modificado. Foco aqui agora. O que o Enem pode pedir pra gente e outros vestibulares podem pedir pra gente também sobre isso. Pessoal, o que vem desse novo acordo do Trump, que ele modifica em 2018? Nós já sabemos dessa dependência, né, do Canadá e do México para com os Estados Unidos, tá, galera? Então, eles acabaram aceitando essas mudanças propostas pelo Trump. O que são essas mudanças propostas pelo Trump? Principalmente ligadas a patente de medicamentos e a propriedade intelectual. Isso é um tanto quanto perverso, né? Se você for avaliar que principalmente um país como o México, né, ele é muito dependente da tecnologia estadunidense. E quando a patente dos medicamentos ela aumenta o seu período, né, para se produzir, por exemplo, no caso do Brasil, os genéricos, se eu aumentei o período das patentes, eu acabo impossibilitando a população mexicana de ter medicamentos a um preço mais acessível, né? Então é uma situação bem triste aí nessa reformulação do acordo. Mas mesmo assim, né, de qualquer forma, os Estados Unidos modifica, né, no governo Trump esse acordo. Sai de NAFTA, North America Free Trade Agreement, e vai para USMCA. Tomara que o C tenha saído certo aqui no vídeo. Não sei se vai invertido, se vai para cá, se vai para lá, mas tamo junto, galera. Foco nessa ideia. O que mudou com o Trump aí neste acordinho? E por que eles aceitam? Porque é uma dependência do Canadá e do México para com os Estados Unidos. Lembre-se sempre disso. Questões que podem trazer Canadá ou México com os Estados Unidos, sempre a dependência desses países para com os Estados Unidos. E o Canadá, mesmo sendo um país desenvolvido, ele é muito dependente dos Estados Unidos da América. Bola pra frente, vamos falar do Mercosul, o nosso bloquinho econômico maravilhoso. O Mercosul, como o próprio nome já diz, é o mercado comum do Sul. Portanto, é um mercado comum? Não, criança maravilhosa. Nós temos aqui uma união aduaneira, mais ou menos. Por que uma união aduaneira, mais ou menos, professor? É garantido desde a sua criação em 1991 em Assunção. Foi um baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Me desculpe, pessoal, que está aqui no estúdio nesse instante, também para quem vai editar este vídeo e para você, querido vestibulando neste momento. Bom, é previsto em Assunção, né, a criação da tarifa externa comum, essa tarifa alfandegária comum, né? Nós temos ela hoje. Por exemplo, produtos que vêm de fora para o Brasil, né, eles são taxados igualmente aqui na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Para que se modifique essa tarifa, o Brasil quer mudar, por exemplo, a tarifa que vem de um país da China, ele tem que pedir para o Mercosul, falar assim, ô galerinha, Mercosul, vamos trocar uma ideia? Vamos baixar as tarifas, subir aquela tarifa, aí todos concordam, rolou. Não concorda, vamos trabalhar isso para ficar o melhor possível para os países membros. Tudo bem, galera? Por isso, União Aduaneira. E por que não União Aduaneira? Porque não se configura uma área de livre comércio. A gente tem uma livre circulação relativa a bens. Você pode ter um imóvel na Argentina, o argentino pode ter um imóvel no Brasil. Você pode ter uma liberdade de mobilidade. Cadê? Livre mobilidade. O seu documento é válido. Você pode pegar seu RGzinho maravilhoso, pega lá, ô, meu RG, amor! Tá o seu RGzinho, você entra na Argentina suave. O nosso passaporte é do Mercosul, né? Tudo isso tá valendo, tá legal. Você tem a validação dos diplomas. Então, eu puedo, né, lecionar aula na Argentina. Vou lá dar aula na Argentina, meu diplominha vale. Que delícia, pessoal. Por isso que tem que ter o primo faz medicina na Argentina, sua prima faz medicina na Argentina e volta pro Brasil. Tem isso também, tem essa validação de diplomas, né, galera? É por isso, então isso está garantido dentro do Mercosul, tá? O que não? Então por que não a União Aduaneira, professor? Porque não há um livre comércio. Os produtos ainda têm suas taxações entre os países. Um dos exemplos é a própria maçã. Como eu falei no comecinho da aula para vocês, né, da maçã, a gente cobra mais caro da maçã de fora, por isso que o Brasil tá cheio de maçã argentina no supermercado.
Você vai lá no supermercado Massar Argentina, você come e sai falando castelhano. Né? Que beleza, né, amor? Espanhol na tua vida. Então, Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias em 1991 criando o Mercosul. Brasil, membros fundadores, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Beleza? Objetivo essa tarifa comum. Então, tem característica de união aduaneira? Sim. Por que não é uma união aduaneira completa? Porque eu não tenho uma área de livre comércio. Perfeito. Isso pode vir na tua questão. Países associados. Nós vamos ter Chile e Bolívia a partir de 96, Peru 2003, Equador e Colômbia 2004. A Venezuela era um membro associado desde 2006, mas entre 2012 e 2016 vira membro pleno. Ainda há países observadores, como é o caso do México e também da Nova Zelândia. Tá bom, pessoal? Galera, outra situação interessante sobre o Chile. Né? Quando a gente fala, no comecinho da aula, falou de acordos, né, entre vários países ou apenas entre 2 países, não é? O Chile é mestre nesses acordos país, tá? Então fiquem de olho nisso, né? O Chile é um país bem interessante nesse quesito de acordos comerciais. Tá? Nisso o Chile tem grandes vantagens, né? Pois participa de outros blocos, de outras associações, né? Desde de aqui na América do Sul, como também entre outros continentes, como por exemplo a APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Apesar de não ser uma área de livre comércio, uma união aduaneira, existe um trânsito melhor de diplomacia entre esses países, o que faz com que facilite o comércio entre esses países. Então, já não pusemos aqui a APEC, né? Não colocamos aqui o TPP, o Acordo Transpacífico, do qual o Chile também faria parte, né? O Obama assina esse acordo, o que é algo interessante, porque quando o Trump fala, vamos, né, com a voz dele lá, né, precisamos diminuir a participação da China, tal. O TPP, ele reduziria a participação da China. A China não estava no Acordo Transpacífico. Então aumentaria a força dos Estados Unidos na região do Pacífico, envolvendo aí o leste asiático, envolvendo o sudeste asiático, envolvendo a Oceania, envolvendo a América do Sul, né? No caso o Chile aí, né? Os Estados Unidos aumentaria sua participação. O Trump, no seu primeiro ano, já sai do acordo. Ele fala que não quer acordos multilaterais, mas sim acordos bilaterais, como o caso do Chile, faz muitos acordos bilaterais, tá bom? Então, é bem interessante a gente avaliar isso, né? Se tiver alguma coisa quanto a políticas do Trump, a gente falou bastante hoje, né, galera? Sobre esse novo acordo, sobre a postura dele com os imigrantes, sobre a saída do TPP também, tá bom? Fiquem de olho nisso. Cadê? Diquinha do tio, vamos ficar de olho, vamos ficar atento. Fiquem bem de olho na questão dos refugiados, no acordo de Dublin. A relação desse acordo de Dublin com o Brexit, com a saída do Reino Unido, como se... presta atenção, nós estamos falando aqui de fake news, a forma como as fake news levam a ideia do refugiado no Reino Unido. Quer uma dica de filme? Assista um filme que se chama Brexit. Fantástico, filme para você estudar. Tá? Esse é um tema de redação muito da hora. Lembrando que em 2011, se não me falha a memória, logo depois da Primavera Árabe, o tema da redação do Enem foi qual? Esse mesmo! Foi a influência das redes sociais nas mudanças políticas, algo desse tipo, né? Então caiu a internet na vida das pessoas. Vamos observar essa guinada, né, mais conservadora hoje no mundo, não é? Ultraconservadora, ultradireitista, não é? Que o Enem, às vezes, ele pode dar uma chamada nas fake news na sua vida e cai aqui para você, beleza? Outro ponto que a gente poderia falar, lembra que no final do ano passado, o encontro, né, Brasil-Argentina, falando que tem uma moeda comum. Lembrem-se daqui, ó, o euro. Mas ele já era discutido desde a década de 50. Demora muito. Se a gente está começando a discutir isso agora, o nosso bloco é de 91, vai demorar muito. Além do que nós temos outros problemas aqui. Né? Para se adotar o euro, tem vários países da União Europeia que não fazem, não adotam o euro. Porque não tem um ajuste fiscal, não tem as contas em dia. Não é? Porque
são economias muito inferiores. O mesmo caso nosso, se a gente comparar a economia Brasil e Argentina com Paraguai e Uruguai, Brasil e Argentina são economias muito mais sólidas do que Paraguai e Uruguai. Vamos pensar em aspectos sociais, o Uruguai está muito acima do Brasil em IDH, né? Então, assim, ainda há diversas disparidades aqui que impossibilitam uma moeda única. Beleza, galerinha? Pessoal, um beijo pra vocês. Vai que é tua, Tafarel.